Eu quero compartilhar com você hoje, amigo, amiga, a palavra do nosso Deus, que está escrito ali em Eclesiastes, capítulo 3, que fala assim, tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Veja bem que a Bíblia fala que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. O que nós entendemos aqui, amigo, amiga? É que nada que acontece na nossa vida é o acaso. Não existe o acaso. Não existe. No versículo 2 ele fala assim, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deixar fora, de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então veja bem que a Bíblia fala que há tempo para tudo. Nenhum propósito debaixo dos céus ele é em vão. Não. Por que ele não é em vão? Porque tudo é traçado, tudo é designado por Deus. Há momentos que nós não entendemos, porque algumas coisas acontecem na nossa vida. É que nem os discípulos quando estavam naquele mar, em meio à tempestade. Ali, no meio daquela tempestade, eles acharam que ali seria o fim, que ali seria a morte, porque as ondas arremessavam o barco com força, o vento era contrário, e ali o desespero, a incerteza, o medo estava dominando a vida deles. Mas aquela tempestade, aquela situação, ela foi necessária, porque só ali eles realmente conseguiram ver e confiar no poder de Deus. Tanto que Jesus, quando vem andando sobre as águas, Pedro fala para ele, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. E o Senhor Jesus disse, vem Pedro. E ele saiu daquele barco e foi andando sobre as águas até o Senhor Jesus. Porque ele estava olhando para Jesus, o olhar dele estava para Jesus. Mas a partir do momento que ele parou de olhar para Jesus e olhou para o vento, olhou para a força, para a agressividade do mar, a Bíblia fala que ele começou a afundar, a submergir. Se você for ver o texto, não fala que estava tendo uma grande bonança e depois veio a tempestade. Não. A tempestade já estava. Quando Jesus veio andando por sobre o mar, ele veio andando em meio àquela tempestade braba, aquela tempestade forte, violenta. E Jesus veio andando por sobre o mar na tempestade. Então, quando Pedro saiu do barco, ele saiu em meio à tempestade. A tempestade não surgiu quando Pedro estava andando por sobre o mar e indo até Jesus. Não, a tempestade já estava acontecendo. Já estava. Mas enquanto Pedro estava olhando para Jesus, enquanto ele estava focado
em ir até Jesus, em chegar até Jesus, aquele vento, aquele mar agitado, não o perturbara, não trazia medo para ele, está entendendo? Não trazia medo para ele. Mas a partir do momento que ele parou de olhar para Jesus, e começou a olhar para o vento, começou a olhar para o mar agitado, a Bíblia fala que ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me! E prontamente Jesus estendeu as mãos, o tirou daquele mar, do meio da água. E quando ambos estavam ali no barco, Jesus disse a ele: homem de pequena fé. A nossa fé não pode ser pequena diante das adversidades, diante dos problemas, diante das lutas. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas tem momentos na nossa vida que nós temos que dar a ela uma nova direção, um novo rumo. Há situações que nós insistimos porque somos teimosos. Não é aquilo que Deus quer para a nossa vida, não é o tempo chegado, não é a hora chegada, e a gente é teimoso, insistente, e quer insistindo naquilo, e naquela insistência a gente acaba sofrendo, acaba padecendo, acaba gemendo. E Deus não quer isso para você, para mim, para nós. Não. Deus, Ele quer que você tenha uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida transformada. Mas isso é possível se nós sabermos entender o tempo de Deus. Porque às vezes nós achamos que estamos perdendo, mas na verdade, meu amigo, com Deus ninguém perde. Ninguém perde. Ninguém perde com Deus. Você pode ter certeza disso. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que todos os homens e mulheres que confiaram em Deus não foram decepcionados, de forma nenhuma, porque Deus não falha naquilo que Ele projetou. Deus não falha naquilo que Ele criou. Mas tudo tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Lá em Romanos fala que nós não temos que nos conformar com esse século, mas temos que lutar pela renovação da nossa mente. E uma vez tendo feito a vontade de Deus, a gente vai experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito de Deus nas nossas vidas. Então talvez você está vivendo um momento na sua vida que você não está entendendo mais o que está acontecendo. Você não está entendendo que talvez você foi uma pessoa que procurou viver a sua vida de forma reta, de forma digna, honesta. Mas quando você olha para a sua vida, você vê tudo de ponta cabeça. Você vê tudo dando errado. Por mais que você lute, por mais que você tente, por mais que você se esforce, o negócio não vai para frente, não dá certo. E às vezes você fica se culpando, se martirizando. Mas meu Deus, aonde que eu estou falhando? Aonde que eu estou errando, Senhor? O que eu preciso fazer para isso mudar? Para aquela situação mudar? Para você ver, enquanto Pedro ele estava andando e olhando para Jesus, ele estava firme por sobre o mar, por sobre a água. A tempestade para ele não era problema. Não. Mas quando ele deixou de olhar para Jesus, ali foi como se ele se achasse autossuficiente para continuar aquela caminhada sem estar focado no Senhor Jesus. E assim é a nossa vida.
Muitas das vezes Deus permite uma situação para que a gente venha colocar a nossa fé nele, para que a gente venha colocar a nossa confiança nele. Porque na vida do ser humano existe altos e baixos, existe inícios, existe meios, existe fins, mas também existe recomeços. Ponha isso no teu coração. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para espalhar, há tempo para se ajuntar, há tempo para sorrir, há tempo para chorar. Mas não se esqueça de uma coisa: não importa se você está rindo ou chorando, o que importa é que Deus vem estar na tua vida, é que o Senhor Jesus vem estar na sua vida. Porque você pode ver, Pedro andou por sobre o mar, o barco foi assolado pelas ondas, pelos temporais, pelos ventavais, não é verdade? E para você ver, eles não afundaram. Mas por que não afundaram? Porque Jesus estava no barco. Então, se Jesus estiver no seu barco, se Jesus estiver na sua vida, meu irmão, tudo isso que você está passando, está vivendo, não vai nem se comparar do que Deus vai fazer na sua vida. Talvez você está aí doente, desempregado, desacreditado. Talvez você não tenha ninguém para quem contar, para quem te ajudar. Talvez você não tenha uma mão amiga para te levantar. Você não tenha com quem conversar, falar dos teus questionamentos, dos teus pensamentos. Mas saiba de uma coisa: você tem um amigo que se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, um amigo que foi capaz de enfrentar uma cruz por você, um amigo que foi capaz de sofrer por você, um amigo que é capaz de perdoar os teus delitos, as tuas falhas, as tuas transgressões, um amigo que pode te dar a condição que você precisa para dar uma nova direção para a tua vida. Meu irmão, não tema as mudanças, porque as mudanças são necessárias. Olha para você ver uma borboleta. A borboleta, a borboleta, antes de ser borboleta, ela é uma lacraia, não é verdade? Mas para ela virar borboleta, ela tem que se fechar dentro de um casulo e por algum tempo ficar ali dentro, se formando, se transformando. Mas quando chega no tempo devido, aquele casulo se rompe e aquela lacraia, ela se torna uma borboleta. Olha para você ver que mudança, que transformação. Abraão, para Deus mostrar a glória dele na vida de Abraão, Abraão teve que sair do meio da parentela dele. Ele teve que sair da terra dele. Ele teve que sair do lugar aonde ele estava. Porque muitas vezes nós queremos que Deus haja na nossa vida, mas haja no nosso tempo, do nosso jeito, e que a gente não tenha que sair da nossa zona de conforto, não é verdade? Muitas das vezes nós queremos que Deus nos deixe ali quietinho no nosso canto, e ali mesmo Ele trabalhe na nossa vida, não é verdade? Mas muitas vezes Deus, Ele nos tira daquele local, daquela situação. Mas para que isso? Para que a glória dele venha a ser vista na nossa vida. Você lembra daquele homem cego, sentado à beira do caminho? Muitos falaram assim, mas qual foi o pecado dele? O que ele fez para receber isso? Quem pecou? Ele? Os pais?
os avós. Jesus disse assim, não, ele não pecou, nem os pais, mas isso serve para que a glória de Deus venha a ser manifesta na vida dele. E naquele exato momento Jesus untou os olhos daquele rapaz com um lodo e disse para ele, vai até o tanque de Siloé e lava os olhos. E quando você lavar, a sua visão vai retornar. Mas eu pergunto a você, Jesus não poderia ter curado ele ali mesmo, sentado? Por que Jesus pediu para que ele fosse até o tanque de Siloé e lavasse os olhos para ver? Porque Jesus queria ver se aquele homem de fato e de verdade confiava nele, cria na palavra dele. Porque seria muito fácil Jesus tocar, devolver a visão, ele dizer, agora eu creio. Mas Jesus disse para ele, levanta-te, vá até o tanque Siloé, e quando você lavar os olhos, você ficará curado. Aquele homem, ele não olhou para a deficiência dele, porque ele tinha ali vários motivos para não sair daquela, vamos dizer assim, zona de conforto. Ele poderia dizer assim, mas eu sou cego, quem vai me levar até lá? Eu não enxergo, o tanque Siloé é longe. Mas ele não colocou empecilhos, ele simplesmente acreditou e obedeceu, acatou a ordem do Senhor Jesus, e a cura veio. Pastor, o que o senhor quer falar com isso? Não tenta entender o propósito de Deus na sua vida. Não tenta entender por que isso, por que aquilo outro. Porque você nunca vai entender o propósito de Deus. Porque quem é o homem que pode prescrutar, sondar, esquadrinhar a mente do Senhor? Se você for pegar a Bíblia, você vai ver. Quem consegue? Quando ele foi na casa de Jessé, ungiu um rei, ele falou para Samuel, Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua formosura, não foi? E quando Samuel chegou até lá, Jessé tinha 7 filhos, Davi era o 8º. Os 7 filhos tinham toda a condição para ser rei de Israel. Formosura, altura, porte, influência, aparência. Não é verdade? E Deus falou assim, pergunta para Jessé se ele não tem mais algum filho. Porque esses 7 aqui eu já reprovei. Então por que Deus reprovou aqueles 7, hein? Por que será? Porque Deus não olha a aparência. Deus olha o coração. E muitas vezes tem pessoas que elas vivem de aparência, sabe? Pastores, pregadores, líderes, vivem com aparência. Para o povo demonstram amor, compaixão, pena, piedade. Mas por trás das câmeras é totalmente o contrário de tudo isso. Mas por que eu estou te falando isso? Para que a gente venha procurar ter um coração verdadeiro para com Deus e para com o nosso próximo. E Deus escolheu ali a Davi. Davi foi escolhido como rei de Israel. Davi era franzino, ruivo, franzino, não tinha porte para ser rei, não tinha condição para ser um rei, nenhuma. Tanto que quando ele foi lutar com o gigante Golias, Saul quis dar a ele a armadura. Quando ele colocou a armadura de Saul e pegou a espada, a Bíblia fala que ele não começou a andar, não conseguiu andar, porque a armadura era pesada.
e a espada também. Às vezes as condições que o homem lhe opõe são pesadas, né? As condições que o homem te oferece, as condições que o homem te dá, são pesadas. Mas Davi se tirou daquelas armaduras, daquela espada, pegou ali o seu alforje, né? Pegou ali o seu alforje, pegou ali algumas pedrinhas, pegou o seu lançador, e quando ele se deu de frente com Golias, ele não temeu. Mas por que não temeu? Porque ele confiou no propósito de Deus para a vida dele. Então confie no propósito de Deus para a tua vida. Pastor, mas eu estou perdendo. Você não está perdendo. Se a tua vida está na mão de Deus, você não está perdendo. É Deus que está te livrando, meu irmão. Porque o maior tesouro, se existe um tesouro que chama a atenção de Deus, esse tesouro se chama alma. Alma. E Deus vai fazer de tudo para salvar a tua alma. Deus vai fazer de tudo para que você não se perca. Mesmo se você tiver que perder, para não se perder, Ele vai permitir que você perca. Mas para que isso? Para que a tua alma não venha se perder. Para que o maior tesouro que você conquistou, que é o reino dos céus, que é o reino de Deus, não venha a ser tirado de você. Porque nós estamos vivendo dias que podemos assim dizer que são os últimos dias. A vinda do Senhor Jesus, ela está muito próxima. Você pode ver tudo o que está acontecendo, as epidemias, a fome, a miséria, o esfriamento espiritual, o aumento da idolatria. Tudo isso é sinal da volta, da vinda do Senhor Jesus. Então fica firme na presença de Deus. Eu digo na presença de Deus. Firme na presença de Deus. Não é só firme na igreja. Não é só presente na igreja. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não tem aliança nenhuma com Deus. Não tem vida nenhuma com Deus. Porque quando saem da igreja, vão beber, vão se drogar, vão prostituir, vão trair, vão fazer algo totalmente diferente do que uma pessoa de Deus faz. Então, meu amigo, fique firme na presença do Senhor. Se você caiu, se você pecou, se você errou, pede perdão a Deus. Pede uma nova chance que Ele vai te dar. Tá bom? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Pai. Toca a nossa vida, a vida do Teu povo. Porque eu quero aqui te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, meu Deus. Por este momento aqui, pregando, orando. Eu te peço que através dessa oração, essa pessoa venha a ser curada do câncer, da AIDS, da lepra. Que essa pessoa venha a ser liberta da hemodiálise. Sabe, meu Deus, porque é um sofrimento cada sessão. Ah, meu Pai, toca para libertar dos medicamentos. Liberta, meu Pai, da morfina. Liberta, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, da quimioterapia, da radioterapia. Meu Deus, põe a Tua mão, Senhor. Envia o Teu Espírito até os hospitais, aos presídios, manicômios, sanatórios. Meu Deus, que onde chegar essa oração, chegar essa palavra, que chega também, Senhor, o Teu socorro, o Teu auxílio, o Teu alívio, meu Pai. Aquele que se sente pressionado, aquele que se sente, meu Pai, desorientado, sem chão, sem direção. Esse que não tem com quem contar, Senhor, porque não tem mais um pai, uma mãe, não tem mais um irmão, uma irmã, não tem mais uma família, Senhor. Essa pessoa não tem com quem contar. Tem sim, que é o Senhor, Pai, mas humanamente falando não tem. Então, por favor, eu te peço, meu Deus, não fique indiferente a cada um de nós.
porque sabemos que somos seres humanos, somos pecadores, Senhor, somos frágeis, somos transgressores, mas pedimos, meu Pai, o Teu perdão, a Tua misericórdia, porque se o Senhor não tiver misericórdia de nós, meu Pai, quem será esse que vai ter? Se o Senhor não manifestar misericórdia na vida desse homem, na vida dessa mulher, Senhor, quem é esse outro, meu Pai, que irá manifestar? Já que é um só Deus, não há outro Deus além do Senhor. O Senhor é o único Deus da nossa vida, da nossa existência. O Senhor é o único que nós servimos, adoramos e serviremos até os confins da nossa vida. Oh, meu Senhor, por favor, eu te peço, abençoa cada pessoa, Pai. É o que eu te peço, meu Deus, entrego essa oração, essa pregação nas Tuas mãos, Pai. Dá um entendimento a cada um deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe você, amigo, amiga. Fique com Deus. E se você pode, compartilha aí, deixa o seu like, o seu joinha, se inscreve no canal. Ajuda-nos a ganhar almas por Senhor Jesus, tá bom? Fique com Deus, um abraço e a paz do Senhor Jesus.